Nesse vídeo eu vou falar para vocês o impacto da tecnologia de inteligência artificial aplicada ao indivíduo e aplicado às instituições e quando isso deve causar um grande salto realmente que a gente está esperando. Eu estava estudando o que aconteceu na história quando a gente migrou da tecnologia da energia a vapor para a energia elétrica. E basicamente a gente tinha a indústria ali no final dos anos 1800 toda desenhada para funcionar com tecnologia a vapor. No caso, os exemplos que eu estudei eram teares ali para fazer tecido. E basicamente, quando eles migraram para a tecnologia de energia elétrica, eles usaram a mesmo parque fabril, a mesma tecnologia e só trocaram a fonte de energia para energia elétrica. O ganho de produtividade não foi tão grande. Eles tiveram um ganho de corte de custos, mas não escalaram mais o negócio. Para escalar o negócio, eles tiveram que mudar como a empresa trabalhava. Eles tiveram que mudar todo o processo e entender como a energia elétrica poderia se encaixar em outro fluxo de trabalho. Hoje em dia, a gente pode fazer um paralelo que a gente está vivendo. A gente já tem um impacto muito grande de inteligência artificial a nível de ferramenta individual. Então está todo mundo mais produtivo. E isso, a nível de empresa, ele traz corte de custos. As pessoas estão mais produtivas, menos pessoas para fazer o mesmo trabalho, você tem um corte de custos com essa ferramenta. Mas a empresa, quando que ela vai causar realmente um impacto na sociedade? Quando ela conseguir escalar a receita, quando ela conseguir gerar um valor duradouro. Então, a inteligência institucional, a inteligência artificial, ela vai conseguir entregar um impacto realmente grande de escala e de geração de valor duradouro quando ela conseguir criar camada de soluções que leve a inteligência institucional mais para frente. Então, que ela consiga escalar essa inteligência institucional. E para isso ela tem que transformar o modo que ela trabalha hoje em dia. Hoje em dia tem que mudar os fluxos. Uma coisa que eu já sinto que tem que ser alterada nas instituições. Como vocês já devem estar vendo hoje com o Cloud Cowork, com o Cursor, com o Google Antigravity, você, mesmo sem saber programar, você consegue montar aplicativos, montar ferramentas, você consegue criar a ferramenta que você vai utilizar diretamente. Então eu acho que a estrutura de TI como a gente conhece hoje, principalmente nas grandes empresas, trabalhando ali com processo ágil, isso vai mudar. Isso eu acho que se você empoderar o próprio usuário para ele criar as ferramentas com conceito, com um conhecimento básico de programação ali, utilizando essas tecnologias, já muda muito como você tem que desenhar as empresas. Talvez sejam squads que funcionam melhor, em que você tem uma pessoa responsável por ter tecnologia em cada área, respondendo a uma vertical de tecnologia com uma ideia. Então essa é uma primeira coisa. A gente tem que pensar em como as estruturas vão se mudar, como cada área vai se organizar. E acho que a tecnologia vai ser muito importante nisso. E aí a gente tem outra coisa. A pessoa que usa a ferramenta, ela está criando a ferramenta. Então ela consegue ser muito mais ágil e ela consegue levar essa inteligência dela para outras pessoas e escalar isso. Qual que é uma dificuldade que eu vejo hoje em dia que impede muito essa escala de receita, gerar o valor? Estou pegando aqui umas anotações que eu tenho. Primeiro são custos altos. A inteligência artificial ainda é cara, tá? Muita gente não se atentou a isso. A gente acabou de ter essa semana a OpenAI descontinuando a ferramenta delas de criação de vídeo, Sora, que inclusive tinha um contrato com a Disney. Por que eles fizeram isso? Porque era muito caro. E eles estão com um foco mais corporativo agora porque eles perderam o espaço para cloud. Outro problema muito importante, riscos de governança. Então, aí a inteligência artificial ainda alucina em alguns casos e falta alguma padronização. A gente está conseguindo resolver padronização com as skills, com algumas funcionalidades que tem no cloud e em outras plataformas. Ok. Mas ela continua alucinando. Então, existem formas de resolver isso que eu penso. Hoje em dia você tem que usar as tecnologias atuais o máximo possível e botar pitadas de inteligência artificial em algumas partes do processo, para você gastar o mínimo de custo ali possível. Isso você consegue fazer porque você agora tem essas IDEs, né, essas
plataformas que você consegue programar você mesmo. Então você consegue usar o Python, consegue usar o React, outras linguagens de programação para fazer grande parte do processo, e em algumas pitadas ali você joga via API para uma inteligência artificial resolver, e você vai usar menos a inteligência artificial. Então você tem que usar menos, e ainda eu acho que você precisa ter o fator humano validando antes de passar para o cliente, principalmente em instituições financeiras como são as que eu trabalho. Tá? Então, a gente ainda está se reorganizando como institucionalmente utilizar a inteligência artificial. Isso demorou 10 anos ali para o pessoal entender como a energia elétrica poderia gerar mais escala do que simplesmente usar ela como fonte de energia para o que já funcionava a vapor. E eu acho que a gente vai ser muito mais rápido, lógico, hoje em dia com essa tecnologia, mas as empresas elas precisam saber como elas melhoram o fluxo, como elas mudam o fluxo e até todo o organograma da empresa pensando nisso. Então, acho que é mais para eu realmente compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho pensado, e eu acho que todo mundo tem que pensar nisso e arrumar formas de escalar o negócio e de fazer a inteligência institucional ir para todas as áreas da empresa. O que você pensa sobre isso? O que você tem pensado sobre escala? O que você tem pensado sobre inteligência artificial a nível institucional? Se você tem alguma ideia, comenta aqui, fale mais, acompanhe o meu conteúdo, que eu acho muito legal a gente trocar uma ideia sobre isso, beleza? Valeu, um grande abraço.